Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui. Novamente, hoje estamos aqui no estudo semanal aqui do nosso livro Evolução em Dois Mundos, dando sequência hoje com o capítulo 6º, Evolução e Sexo. Como de costume, a gente vai fazendo a leitura, ficam todos aí à vontade para interromper, comentar. E depois a gente tem uns slidezinhos também para discutir um pouquinho a respeito do tema da noite de hoje. Então, vamos começar a leitura do capítulo. Aparecimento do sexo. Dobradas longas faixas de tempo em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, ou seja, reprodução assexuada, né? Eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais encarregados do progresso devido ao planeta. Presente-se a evolução animal em vésperas de nascer. Né? Então, aqui ele está falando aqui do começo da evolução, falando a respeito da reprodução assexuada, né? Que é uma reprodução, um tipo de reprodução em que existe a duplicação do material genético daquele ser. Né? Então, ainda não existe troca genética. Né? Então, é o início do tipo de reprodução, a reprodução assexuada. Né? Uma coisa interessante aqui que a gente vai ver, isso vai se repetir nesse capítulo várias vezes, né? Queria chamar bem a atenção desde o começo, vamos dizer, a ação desses orientadores espirituais em todos esses processos. Né? Então, a gente vai ver, durante todo esse capítulo, ele várias vezes vai estar salientando e reforçando, né, a ação desses orientadores espirituais. Então, ele começa, bactéria diferenciada. De todas as espécies de bactérias já formadas, uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sobre o leito pétreo do Angoquiano. É diferenciada de quantas se estiram sobre a crosta terrestre. Não tem a característica absolutamente ameboide. Mostra configuração elipsoidal, como se fora microscópico bastonete ou girino. Aqui não falta leve radícula, a feição de cauda. É o Leptotrix, que em miríades de individualizações permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, nutrindo-se simplesmente do ferro. Quando se desvencilha da minúscula carapaça ferrosa em que se esconde, é instintivamente obrigada a nadar, até que outra carapaça semelhante o envolva. Então, a gente está vendo aqui um tipo de vida bacteriana bem primitiva ainda, né? Que ela se nutre exclusivamente de ferro, né? E tem uma carapaça de ferro que envolve essa bactéria. Aqui, novamente, ele vai chamar a atenção. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsionar a transformação. Ou seja, essas transformações sempre sendo guiadas, dirigidas por inteligências superiores, né? Esses instrutores espirituais que são os benfeitores aqui, junto de nós, responsáveis pela própria evolução da vida no planeta. Perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas a edificar abrigos idênticos que lhes atendam à necessidade de proteção, essas bactérias que exprimem figura importante de junção no trabalho evolutivo da natureza são compelidas ao movimento, em que não apenas se atraem umas às outras, nos prelúdios e nos iniciais da reprodução sexuada, mas em que conhecem, por acidente, a morte em massa, da qual ressurgem nos mesmos tratos de vida em que se encontram, sob a criteriosa atenção dos condutores da Terra. Mais uma vez aqui ele está citando isso, e não é à toa, né, que ele está citando isso repetidamente aqui. Para renascerem após longo tempo de novas experimentações nas formas das algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo.
né? Então, a gente está começando a falar das formas mais simples de bactérias, né? Aquelas que se nutriam exclusivamente de ferro e tal, e começam a se atrair magneticamente, até formas inicialmente um pouco mais complexas, onde começa a reprodução sexual, né? Essa evolução da vida, né? Aí vem ele, as algas verdes. Os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar, sem resposta, se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular, descendem das primitivas cianofíceas, de tessitura mais simples, nas quais a ficocianina, associada à clorofila, é pigmento azulado de sua composição fundamental. O hiato existente de que dá conta Hugo de Vries, ao desenvolver o mutacionismo, foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre, que submeteram a família do Leptotrix às profundas alterações do campo do espírito, transmutando-lhes os indivíduos mais completos que reaparecem metamorfoseados nas algas referidas, a invadirem luxuriantemente as águas, instalando novo ciclo de progresso e renovação. Então, esse ciclo de evolução da vida. Aqui, ele vai falar de concentrações fluídico-magnéticas. Novamente, ele vai destacar aqui essa intervenção dessas inteligências superiores novamente. Ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora, no princípio, transubstanciada em massa astronômica de elétrons e prótons, que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. E ainda sob a inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos, combinando-se os elementos em conjuntos químicos. Abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, mesclando os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente, oriundo da amplidão celeste, o ninho propício para o desenvolvimento. Então, ele está falando aqui do desenvolvimento, desde os elétrons, dos prótons, né, a formação das células, das moléculas, né, que vão formar células. Então, é um movimento que vai se desencadeando e progredindo, né, nessa escala evolutiva, né, desde da matéria elementar, né, dos átomos, né, dos prótons e dos elétrons. Eras imensas, aqui ele vai comentar um pouquinho a respeito dessa evolução concomitante, que a gente tem falado nos capítulos anteriores, que o princípio inteligente ele vai se desenvolvendo concomitantemente à matéria. Então, princípio inteligente e material e matéria, eles vão evoluindo em paralelo, né? Eras imensas transcorreram, e esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida, em dois planos distintos de experiência, quando se mostra ativado em constituição mais complexa, recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina, novamente citando aqui, os dons da reprodução mais complexa nos cromossomos ou concentrações fluídico-magnéticas especiais a se retratarem através do tempo, pela reflexão constante no campo celular. Concentrações essas que, por falta de terminologia adequada no dicionário humano, baratearemos, quando possível, comparando-as aos moldes fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Então, aqui ele vai falar novamente da informação perispiritual do citoplasma. Lembra no capítulo passado que a gente viu que o espírito se liga ali ao citoplasma e a informação ela vai do citoplasma para o núcleo, né? É aquilo que a gente tinha visto já no projeto Genoma, que eles tinham chegado a essa conclusão, que achavam que toda vamos dizer, a ação estava centrada no núcleo. E a gente vê que não, que o citoplasma, que a informação parte do citoplasma para o núcleo. E a gente vai ver aí
que o espírito ele se liga ao citoplasma. Os cromossomos estruturados em grânulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implanta. Né? Está dizendo aqui da implantação do corpo espiritual no citoplasma da célula. Por isso que a informação parte do citoplasma para o núcleo, como a gente viu no capítulo anterior. E como acontece aos moldes tipográficos, que são formados de linhas para que se lhes expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a característica de imortalidade nas células que se renovam, transmitindo às sucessoras as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que, num texto tipográfico, as letras e os módulos podem viver indefinidamente no material destrutivo e renovado, por intermédio do qual se conservam e se exprimem na memória das gerações. Ele está fazendo uma analogia aí a informação guardada nos genes, né, com aquelas que estão guardadas na tipografia, né, das letras que vai se reproduzindo. Né? Quando você faz um livro, antigamente tinha o tipógrafo que tinha ali a sequência toda certinha das letras e tal. Então, ele está fazendo uma analogia do tipógrafo com a informação genética. Né? Com o tempo, diferenciam-se os cromossomas nas providências da evolução, segundo as espécies, como variam as criações do pensamento impresso de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura. Os elementos germinativos são minuciosamente analisados e testados nas plantas, até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja compleição caminham no rumo de mais amplos desdobramentos. Ele vai falar aqui de filtros e transformismo. Né? Aí, novamente, ele faz essa analogia da concomitância da evolução do princípio inteligente da matéria. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se pouco a pouco a organização físico-espiritual e traçando-se entre a terra e o céu a destinação finalista. Né? Então, novamente, essa informação da concomitância da evolução do princípio imaterial, espiritual, com o princípio material físico. Com o amparo dos trabalhadores divinos, novamente aqui ele cita, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade, que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda, como filtros de transformismo, não somente os reinos mineral e vegetal, institutos de recepção e expansão da onda criatura da vida, em seu fluxo incessante, como também certas classes de organismos, outros, que passariam a coexistir com os elementos em ascensão, qual acontece ainda hoje, quando observamos ao lado da inteligência humana, relativamente aprimorada, plantas, vermes que já existiam no pré-câmbrico inferior. Então, o que ele está dizendo aqui? É a evolução através dos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, hominal, angelical, e desse princípio inteligente, e que existe uma concomitância de formas mais evoluídas com formas menos evoluídas, é o que ele diz, né? Ao lado da inteligência humana relativamente aprimorada, plantas e vermes que já existiam no pré-câmbio, ou seja, esse processo não é um processo único em bloco, né? Ele vai se desenvolvendo em paralelo daqueles mais adiantados com os menos adiantados. Esse, pelo menos, foi o que eu entendi. Os tecidos germinais sofrem por milhares de anos provas continuadas para que se lhes possa aferir o valor e se lhes apure o adestramento. Formas monstruosas aparecem e desaparecem, desde os anelídeos aos animais de grande porte,
por séculos e séculos, até que as espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos, né? Então, é a própria laboratório da natureza aprimorando as formas, né? Entre as que chegam à luz e as que se fundem nas sombras, traçam-se parentescos profundos, né? Aqui ele começa a falar um pouco, ele vai falar a respeito da existência de uma própria genética espiritual. Daqui para frente a gente vai começar a ver esse comentário. Os cromossomos permanecem morredouros, através dos centros genéticos de todos os seres, encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. Aí, descendência e seleção. É justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção, que se encontrariam em Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos, operam-se em dois planos. As crisálides de consciência dos reinos inferiores, mergulhadas em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapondo-se às células renascentes que continuam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física, pela reencarnação compulsória sob a orientação das inteligências sublimes. Novamente, ele insiste aqui nessa observação, que nos sustentam a romagem, circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas, em se ajustando às funções fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, em que as energias fisiopsicossomáticas se reúnem. Aí ele vai falar agora dessa parte da genealogia do espírito. Os naturalistas situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios, que estudavam a origem da vida planetária, em conchas fósseis, até os mais eminentes biólogos modernos, atreitos à unilateralidade de observação, compreensivamente não conseguirão suprir as lacunas existentes no quadro da evolução. Não obstante, Cuvier, com a anatomia comparada, tenha traçado forma básica à sistemática da paleontologia. Agora, essa parte agora que é bem interessante. Em verdade, porém, para não cairmos nas recapitulações incessantes em torno de apreciações e conclusões que a ciência do mundo tem repetido à saciedade, acrescentaremos simplesmente que as leis da reprodução animal, orientadas pelos instrutores divinos, desde o casulo ferruginoso do Leptotrix, através da retração e da expansão da energia nas ocorrências do nascimento e morte da forma, recapitulam ainda hoje, na organização de qualquer veículo humano, na fase embriogênica, a evolução filogenética de todo o reino animal, demonstrando que, além da ciência que estuda a gênese das formas, há também uma genealogia do espírito. Então, está falando aqui de uma genética espiritual. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos, né? Então, a gente vê que esse processo evolutivo, aí, desde do átomo, né, ao arcanjo, né, vamos dizer assim, é um processo, como ele diz aqui, né, nessa fase aqui de inicial, ele está falando aqui em 15 milhões de séculos. Então, assim, a evolução é uma coisa gradativa, é lenta. E algumas coisas chamam muita atenção nesse capítulo, mas você vê que quantas vezes ele respondeu à intervenção dos benfeitores nesse processo evolutivo, né? E certamente isso não foi repetido à toa, né? Eu não cheguei a contar aqui quantas vezes ele citou isso, mas pelo menos quase uma meia dúzia de vezes, né? Num capítulo curto aqui de três páginas, né?
E eu acredito que isso não foi feito, vamos dizer, de forma redundante, sem sentido. Ele quis realmente explicitar, marcar bem que todo esse processo evolutivo vamos dizer, dirigido e assistido por inteligências superiores, né? Todos nós como co-criadores, né? Nesse caso aqui, como co-criadores maiores aqui que nos assistem e acompanham a evolução do próprio planeta, né? Outro ponto interessante aqui é essa existência da genética espiritual, né? Que ele cita também aqui. Então, aqui, rapidamente, só para a gente reforçar um pouquinho os pontos principais aqui, que a gente viu, aqui os itens, né, aqui que foram tratados aqui no capítulo, né? Aqui ele fala a respeito do aparecimento dos séculos, por muitos milhões de anos, bactérias, algas unicelulares, protozoários são experimentados em reprodução agâmica ou assexuada, até que em determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas, né? O início da reprodução sexuada, em que, na reprodução sexuada, você tem troca de material genético, né? Então, você começa a ver, quando inicia essa troca, né, uma riqueza, um enriquecimento, né, da própria variabilidade genética das criaturas, né? Que eles são desfechadas pelos orientadores espirituais, encarregados do progresso devido ao planeta. Aqui, né, a gente vê isso aqui muito bem grifado, né? Reprodução, principal característica dos seres vivos, né? Perpetuação da vida, né? A capacidade de um ser dividir-se em dois, crescer novamente, se dividir, perpetuando a vida, né? Que fala também da reprodução assexuada, né? Os tipos de reprodução assexuada, né? Quais são os tipos que existem. Ocorre a reprodução sexuada pela fusão dos gametas, né, que são as células sexuais, onde cada gameta, masculino e feminino, contém a metade do número de cromossomos das células somáticas do indivíduo. A fusão deles permite reconstituir o número dos cromossomos da espécie e recombinar o material genético dos genitores. É aquilo que a gente está falando, do próprio enriquecimento da variabilidade genética nas espécies, né? Então, a reprodução sexuada, daí a variabilidade genética na descendência, o aumento da chance de sobrevivência e adaptação dos novos indivíduos, né, através dessa reprodução sexuada. Então, essa é a base da evolução biológica, né? Aí ele fala aqui desde o começo, como a gente viu, né, do átomo ao arcanjo, né? Somente o hidrogênio, o hélio, né, depois as primeiras estrelas eram feitas apenas desses elementos. As mais massivas evoluíram para as supernovas, que explodiram, gerando todos os demais elementos químicos que a gente conhece na formação do universo, né, que a gente conhece. Aqui, bem, falando a respeito da evolução química, né, concentrações fluido-magnéticas, que ele fala, né, eras imensas transcorreram e esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida, em dois planos distintos da experiência. Aqui, novamente, aquela evolução concomitante do princípio inteligente com a matéria. Recebe dos arquitetos da sabedoria divina, novamente aqui, os dons da reprodução mais complexa nos cromossomos, ou concentrações fluídico-magnéticas especiais, a se retratarem através do tempo pela reflexão constante no campo celular, né? Aqui falando de DNA e imortalidade. Os cromossomas permanecem morredouros através dos centros genéticos de todos os seres encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro, né, como a gente já tinha visto. Então, assim, é um capítulo bem curto, né? Mas, pelo menos a mim, me chamou bastante atenção esses dois aspectos aí, dessa repetição sistemática, aí, dessa interferência dessas inteligências, aí, desses orientadores espirituais, né, como ele coloca aqui, e essa questão da genética espiritual também, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa aí?
Eu acho legal que esse capítulo, né? Aliás, as obras de André Luiz, elas, na verdade, complementam a codificação, né? É impressionante isso, né? Então, você vê que lá no Livro dos Espíritos tem essa parte lá, em que deixa um pouco no ar a origem do espírito, né? A história do princípio inteligente, e aí até você chegar na questão do ser humano. Aí o ser humano que eu falo, não ser humano corpo físico, mas espírito. E lá deixa assim no ar que, né, dá a entender que a gente passa por todas essas fases: mineral, vegetal, animal, até chegar ao homem. Dá essa impressão, lá no Livro dos Espíritos tem isso. Não entra muito a fundo. E lá, inclusive, tem uma parte lá que eu acho que Kardec pergunta, e os espíritos respondem, que nós não estaríamos também preparados ou ainda em condições, né, de tomarmos ciência, né, e entendimento dessa questão. Então, para a gente não fosforilar muito em cima dessa história. Isso no Livro dos Espíritos, está assim. Aí você pega aqui a obra de André Luiz, né? Esse capítulo especificamente, ele foi psicografado por Chico, né? Pedro Leopoldo foi psicografado por Chico. Porque um capítulo é para o Chico, o outro é para o Valdo Vieira, né? Então, ou seja, Chico psicografou isso aqui, né? Você vê que a complexidade que tem aqui de termos técnicos, científicos, médicos. Imagina, nessa época aqui, falando de leptotrix, né? Eu lembrei da minha área, né? Que de vez em quando a gente pega lá resultado de preventivo da mulher, que vem lá leptotrix. Aí a gente fala, pô, nós, se bobear, a gente se originou do leptotrix. Do leptotrix até o ser humano, a gente levou aí 15 milhões de séculos. Então é interessante isso, né? São questões aí que se estão aqui para a gente porque tem importância de ser, né? Nada é o acaso, a gente sabe disso. As informações nos são passadas de acordo com a nossa capacidade de entendimento, né? Mas tudo vai levando a crer que a gente tem um processo evolutivo aí muito ligado à evolução da matéria, né? Quer dizer, a gente vai, parece que num processo meio que, Em né? paralelo, né? Exatamente, né? E essa é a impressão que dá. E, obviamente, mais para o futuro, a gente vai ter maiores esclarecimentos quando nós tivermos melhores condições de entendimento. Obviamente, isso que te chamou a atenção aí, o Newton, essa questão dos orientadores espirituais, com certeza eles sabem. Eles sabem bem aí a história toda aí. E isso que você estava falando a respeito aí do princípio de tudo, né? Nesse livro mesmo ele cita, não lembro se no capítulo 1 ou 2 capítulos atrás, ele fala assim a respeito justamente vamos dizer, da formação desse princípio inteligente. Ele toca nesse assunto, ele fala, isso ainda não é para vocês, ainda assim, né? A gente não está num nível ainda de entendimento de como esse princípio inteligente, que ele vem desde do reino mineral, veja como é que ele surge, né? Eu entendo isso assim como esse princípio inteligente é a centelha divina, né, que nós somos, né? A gente como se fosse uma centelha divina que se desprende do Criador e vai evoluindo, né? Através desses reinos, através desses desses bilhões, trilhões de anos, né? Essa centelha divina, né, se desprende do Criador e vai, assim, isso é o meu, assim, é uma coisa que eu, né? Mas a gente não tem capacidade ainda de entender isso, né? Isso tá ainda tem Porque certas aqui, por exemplo, né, ele fala que do protoplasma até a forma pensante são 15 milhões de séculos. Pois é. Não é isso? Então, aí, em determinado momento, a gente tem, então, o espírito nesse processo evolutivo. É isso que o Livro dos Espíritos também dá a entender. Num determinado momento, você tem um espírito. Mas antes de ser espírito individualizado,
você tem todo esse processo aí prévio, né? Exato, é um princípio inteligente só, né? É um Não princípio é, inteligente. é uma É aquele promessa de espírito. então, exatamente. Aquele tripé lá que é Deus, princípio inteligente É, e fluido cósmico universal, né? Deus, Esse espírito e princípio. matéria. É. Então, é interessante. É Mas muito. nós vamos pensar um pouco. Agora quando eu olhar lá Leptotrix lá, né, em exames citológicos, eu vou ter um olhar diferente. Vai ter mais carinho com a Leptotrix, né, Vai André? ter mais carinho. Então, você querer acabar com ela, assim, eu vou ter mais. Poxa, daqui a Poxa. alguns centenas de milhões de séculos, ela vai também. Agora, se você parar para analisar, né, imagina, pô, uma bactéria, um bacilo, né, gram negativo, Né, é anaeróbio, surgiu da rocha né. e está dentro do ser humano. Alguma coisa tem, Tem né? a ver, exatamente, é verdade. Agora você olha com mais carinho para eles aí, porque. Pois é. Mas é interessante, você vê que são capítulos assim, né, curtinhos, né, assim, mas são. Essas duas coisas me chamaram muita atenção, né, nesse capítulo aí. Essa repetição dessa presença dos orientadores espirituais, dirigindo esse processo todo de evolução, que ele repete aí pelo menos umas meia dúzia de vezes. Né? Não é à toa que foi dito. Isso não é repetição vamos dizer assim, que ele quis ser redundante, não, é porque ele quis realmente grifar isso, afirmar isso, bem, deixar isso bem claro. Né? Como essa parte também da genética espiritual também achei bem interessante. Eu acho interessante também, Nilton, que nas obras de André Luiz, né, praticamente a gente está fazendo aquele estudo lá no Centro Espírita André Luiz também, nós estamos agora no livro Os Missionários, na parte final, mas em todos eles, André Luiz traz demais questões envolvendo a parte do genésica, do centro genésico, da questão do sexo. Isso aí, né, que realmente parece ter uma importância muito grande, né? E no aspecto evolutivo. E a ponto de uma das obras ser Sexo e Destino, né? Sim. Tem uma obra que é exatamente o Dedicado a título isso. dedicado a isso. Aí, se você pegar, tem uma obra de Emmanuel, né, que foi psicografada também por Chico, que é Vida e Sexo. Sim. Né? Então, você vê como que essa parte realmente tem uma relevância enorme, né? Muito mais do que a gente imaginava. E a gente começa hoje a analisar e ver. Por isso que os espíritos falam tanto, né? Sobre o cuidado que a gente tem que ter com o centro genésico, a questão da sexualidade como uma coisa, né, é uma fonte criadora que tem um papel na parte edificante, evolutiva, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter com essa questão do sexo é uma coisa interessante, né, cara? Como é que isso aí tem realmente é um campo aí de estudo, né? Porque todo esse processo todo evolutivo, principalmente do básico, dessa parte mais básica da evolução, tudo depende disso, depende do sexo. Depende da troca de magnética, da troca de genes, né? A própria vida, a reencarnação depende disso, né? Então, assim, isso é uma coisa realmente fundamental, né? E a impressão que tem, é engraçado como é que são as coisas, né? A impressão que tem é o seguinte: a gente surge de uma situação assexuada, como está no início do capítulo, Sim. aí até chegar numa fase sexuada, para depois, né, parece que nós vamos chegar lá na frente Sim. do átomo ao arcanjo, assexuados novamente. Exatamente, exatamente. Desmaterializado, porque aí não vai mais haver essa necessidade de. Exatamente, Né? nós vamos ser energia, né? Nós vamos ser um leptotrix angelical. Exatamente. É isso aí, exatamente. Vamos virar uma. Mas aí agora quando você vê o Leptotrix agora, você já vai encontrar, vai Não, olhar de outro jeito. já não vou mais passar antibiótico, não. Você já vai olhar para ele com É, mais carinho, com mais é. consideração. É isso aí, gente. Então, aí a semana que vem, então a gente dá continuidade. A semana que vem, não, desculpa. A semana que vem é a quarta
quarta-feira do mês. Então, A última, né? é a última do mês, aí a gente vai ter aquele recessozinho e a gente retorna no dia, hoje é dia 20, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, dia 4. A gente retorna no dia 4 de maio, às 20 horas, né, como de costume, e depois no dia 11 a gente vai ter a palestra lá Da física quântica. isso, do fluido cósmico, né? É fluido cósmico, né? O fluido cósmico com a convidada aí do mês, a doutora Célia Dantas, né? Aí vai ser dia 11, tá bom? Então a gente vai, Isso. antes de encerrar, vamos fazer a nossa prece aí. Flávio tá Oi. ouvindo aí? Oi. Cheguei quase no final hoje. Como chegou por último, faz a prece de encerramento aí. Eu vou ter que assistir isso aí. Ó. É um capítulo bem interessante. É interessante. Né? Interessante. Mas eu vou assistir lá no YouTube. Quando você jogar, você joga aqui no grupo mesmo, eu assisto no celular. E estava muito ruim, né? Carvalho Pinto para vir embora e Feriado. hoje está todo mundo indo embora, todo mundo para Campos do Jordão, para Ubatuba, posto de gasolina cheio, o negócio está feio. Feriado. Então tá bom. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo esse momento de estudo, de conhecimento, na certeza de que estamos evoluindo a cada dia, melhorando, e que o Senhor possa usar o que há de bom em nós. Fica conosco em mais essa semana, em mais esses dias de trabalho, com paz e serenidade. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, a gente faz a interrupção nessa última quarta-feira do mês, e dia 4 de maio a gente está de volta, agradecendo também aqueles que estão acompanhando a gente no canal lá do YouTube. E, como sempre, alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, através do nosso e-mail lá, amevaleparaíba@gmail.com. Tá bom? Então, vou interrompendo aqui, desejando aí uma boa noite a todos.